Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que têm a sua fé enraizada, alicerçada no Eterno, aquele que enviou seu Filho amado para que nós pudéssemos ter a vida eterna. No vídeo de hoje, eu quero falar com você, meu amado irmão e irmã, dos enganos, das mentiras que as religiões criadas pelo homem usam para nos enganar. Eu fui enganado durante 25 anos, preso dentro de um sistema religioso, sem poder questionar, sem poder perguntar, sem poder falar nada, nada, nada. Preso. O preso não tem direito a nada. E eu era assim. Mas um dia a palavra foi me revelada. Mas a palavra não é esse livro aqui. Esse livro aqui se chama-se Bíblia. É um conjunto de livros históricos que conta a história da nação de Israel, do povo de Israel. Aqui não tem nada de sagrado. Esse livro não é a palavra. Se você abrir a sua Bíblia no livro de João, livro histórico, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. João, capítulo 1, diz assim: no princípio, lá no começo da criação, no princípio era o verbo, palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez Bíblia? Não, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quando o Messias veio ao mundo, não existia esse livro, Bíblia. Existia as Escrituras, que eram os livros históricos da nação de Israel. E é sobre um desses livros que eu quero falar com você. Você que tem a sua fé, não naquilo que o homem fala. Você que tem a sua fé no Eterno, você que acredita que o Eterno pode revelar para quem Ele quiser, para quem Ele quiser. Assim como na tomada de Jericó, Ele salvou uma prostituta, Raabe. Então Ele faz conforme Ele quer, da maneira que Ele quiser, quando Ele quiser, conforme Ele quer. Então, se você acredita que Ele pode te revelar, receba essa mensagem em nome do Messias. Eu convido você a abrir o seu livro, no livro de Jó. Todos já conhecem a história do nosso amigo desconhecido Jó. No livro, capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então aqui nós já temos a introdução de um homem que era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem bem-sucedido. Ele não era crente e nem religioso. Ele era um homem temente ao Eterno. No livro, no capítulo 6, capítulo 1, verso 6, do mesmo livro de Jó, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, entre os filhos, né? Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele,
homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Verso 10. Acaso não o cercasse com sebe, a ele sua casa, e tudo quanto tem, a obra de tuas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram? 11. Satanás falando. 11. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. Agora o verso 13. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Eu pensei que beber vinho era pecado. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente, sobre eles, os sabeus e os levaram, e mataram aos servos ao fio da espada. E só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo do Satanás caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui na minha Bíblia está escrito assim, que veio fogo do Satanás. Talvez na sua Bíblia esteja escrito: fogo de Deus caiu do céu. Talvez na sua a tradução diferente. Se foi fogo de Deus que caiu do céu e matou as ovelhas, não foi Satanás. Ok? Aí nós pulamos para o verso 18. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, de novo eu pensei que beber vinho era pecado, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. 21. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, o diabo o tomou. Bendito seja o Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Na minha Bíblia está escrito assim: o Senhor, o Deus, o Senhor deu e o Satanás o tomou, tirou dele. Eu não sei na Bíblia sua, talvez na sua esteja assim: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Será que o Satanás entrou no céu? Porque Deus está no céu. Será que o Satanás tem acesso aos céus? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Quer dizer, o Satanás incitou, fez a cabeça de Deus, provocou Deus, vai, para tomar as coisas do Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o Senhor tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Então aqui nós vemos que o diabo novamente, o Satanás, primeiro ele incitou Deus a fazer toda essa maldade para o Jó, que era um homem reto, íntegro e temente a Deus. E depois ele fala para Deus assim, ó, estende, porém, a tua mão e toca ali nos ossos, na carne, e verás que ele não blasfemará contra ti na tua face. Então Deus feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou, não pecou Jó com seus lábios. Quer dizer, Deus fez as coisas boas para o Jó e depois Deus também fez a maldade contra o Jó. E no último capítulo de Jó 42, verso 10, capítulo 42, verso 10, diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este morava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então, quando eu estava preso, como você está preso no sistema religioso, eu aprendi que toda essa maldade aqui foi o Satanás que fez para o Jó. E quando você lê com os olhos da carne, baseado na teologia, na escatologia, através dos mestres do templo, da sinagoga, você vai acreditar que foi o Satanás mesmo que fez isso para ele. Mas quando você lê com os olhos da graça, com os olhos da revelação da palavra, você vai ver que não foi o Satanás. Porque aquele bicho, Satanás, de 7 cabeças, 10 chifres, de rabo, de chifre, com um garfo na mão, não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Porém, o sistema religioso usa a palavra diabo, demônio, Satanás para aprisionar você dentro do templo, chamado de sinagoga. Duas coisas que o sistema religioso usa, o diabo e o lago de fogo. Se você não batizar, você vai para o inferno. Se você não pagar o dízimo, você vai para o inferno. Se você não tomar a ceia, você vai para o inferno. Se você não usar o véu, você vai para o inferno. Se você não participar do culto, você vai para o inferno. Se você não congregar, você vai para o inferno. Então eles utilizam o diabo, que é um adjetivo. O diabo não é um ser. Não é um ser, é uma pessoa. Todos que são contrários à palavra, é um diabo. E o inferno, para quem não sabe, é a sepultura. Quando você morrer, você vai para o inferno. Quando eu morrer, eu vou para o inferno. Quando Jesus morreu, ele foi para o inferno. Sepultura, Hades, Sheol, tudo isso se resume numa só palavra: sepultura. Diabo é um adjetivo que é utilizado dentro do sistema religioso para aterrorizar você. E você tem mais medo do diabo, do Satanás, do que do próprio Deus. Você está aí dentro da sinagoga congregando aí, não é porque você tem amor à palavra, não é porque você é temente a Deus conforme Jó era. Você está aí porque você tem medo de morrer e ir para o inferno, porque o seu líder botou na tua cabeça que se você morrer sem Jesus, você está perdido, você vai para o inferno. Espero que você tenha entendido e compreendido as minhas palavras. Peço a você que dê o seu like para nos ajudar. E se você entendeu através da revelação que vem do céu, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas saiam do engano, da mentira, assim como eu saí do engano, assim como eu saí da mentira. Eu não sigo religião nenhuma, porque o meu Pai, o Criador, não deixou nenhuma religião para seguir. O Filho, o Messias, que foi morto,
assassinado pelo sistema religioso, pelo sacerdote, pelos anciãos, ele não tinha religião. Jesus não tinha religião, como eu também não tenho religião. Que Deus, o Pai eterno, ilumine, te derrame muita luz, muita luz sobre você e sobre a sua família. Um forte abraço a todos.